Então, gente, vou resolver aqui um problema de maximização de utilidade que tem a ver com a teoria do consumidor da microeconomia, tá? É um problema de maximização restrita de utilidade que envolve o caso de bens complementares, uma função utilidade que estabelece a complementariedade no consumo de determinados bens, tá? E na matéria a gente viu que normalmente para resolver um problema desse a gente tem que utilizar Lagrangiano, mas para uma função utilidade de bens complementares não dá para utilizar Lagrangiano, então a gente tem que adotar um outro procedimento. Então eu vou demonstrar aqui o procedimento, que não é nada complexo não, é até mais simples do que Lagrangiano, não tem que derivar muita coisa. Mas então, vamos dizer que, suponha que U de xy é igual ao mínimo entre 4x e 5y. Essa é uma função utilidade para bens complementares, né? Suponha que essa função seja a função utilidade de um consumidor hipotético, onde x e y são as quantidades consumidas de cada bem, x e y. Caso o preço do bem x seja 2, do bem y seja 3 unidades monetárias, e a renda do consumidor, a renda monetária, seja 1.100 unidades monetárias, então qual será a quantidade ótima a ser consumida de cada bem? Primeiro, essa é uma função utilidade para bens complementares. Por quê? Porque ele tem que consumir numa certa quantidade ótima os dois bens. Se ele consumir muito de um e pouco do outro, o nível de utilidade vai ser dada pelo menor valor, pelo menor termo dentro dessa função. Se ele pegar toda a renda dele de 1.100 e só consumir X, que é mais barato, ele vai consumir 550 unidades de X, mas não vai consumir nada de Y. Mas então o nível de utilidade dele seria o valor mínimo entre 4 vezes 550, 2.200, ou 5 vezes 0, que daria 0. Mas então seria o menor valor entre 2.200 e 0. Então o nível de utilidade seria 0. Sendo assim, ele consumir muito de um produto e pouco do outro vai diminuir a utilidade dele. Ele vai alcançar um nível de utilidade baixo. Para obter o mais alto nível de utilidade, ele tem que maximizar o menor valor dentro dessa expressão aí de mínimo, tá? E ao fazer isso, a gente tem o quê? Que no ótimo ele vai acabar igualando esses dois valores de 4x e 5y, ou qualquer outra expressão que a gente tenha, tá? Mas, ou seja, o ótimo para ele é consumir uma certa quantidade de x e de y, de tal forma que o valor de 4x seja igual ao valor de 5y. Qualquer valor diferente entre esses dois vai fazer com que um valor seja grande, o outro seja pequeno, e o nível de utilidade vai dar pelo menor valor entre os dois. Então, seria melhor, se ele estiver consumindo muito x e pouco y, de tal forma que 4 vezes x seja um valor maior que 5 vezes y, seria melhor ele consumir menos x e mais y, ou seja, existe uma proporção ótima a ser consumida desses dois bens x e y, tá? Mas então, como resolver o problema do consumidor? Então a gente tem que essa função, u de xy, não é diferenciável, não dá para derivar, né? Sendo assim, a gente não pode utilizar o método de Lagrange. O método que a gente tem que utilizar é o que eu acabei de falar. A gente tem que alocar a renda desse consumidor, ou esse consumidor tem que alocar a sua renda, de tal forma a maximizar o menor valor entre 4x e 5y. E ao fazer isso, ele vai acabar igualando os dois valores no nível mais alto, gerando o mais alto nível de utilidade possível. Então, ele fazendo 4x igual a 5y, ele vai achar a relação entre x e y que gera para esse consumidor o mesmo valor, né, dentro da expressão de mínimo e, consequentemente, dada a sua restrição orçamentária, ele vai saber quanto que ele tem que consumir, tanto de x quanto de y, respeitando essa relação entre x e y. No caso, para esse exemplo hipotético, ele tem que consumir x igual a 5/4 de y, tá? Ou seja, ele vai consumir, se ele consumir 4 unidades de y, ele tem que consumir 5 unidades de x. Tem que seguir essa proporção ótima, tá? Qualquer quantidade fora dessa proporção, ele está desperdiçando recurso e poderia melhorar a sua situação, deixando de consumir o produto que ele está consumindo muito
em relação a essa proporção e consumindo mais do produto que ele está consumindo menos em relação a essa proporção. Mas então, dada a relação entre x e y, a gente tem o quê? Que é só substituir essa relação na restrição orçamentária. O preço do bem dado na questão é 2, do bem x é 2, do bem y é 3 e a renda monetária dele é 1.100. A restrição orçamentária dele é o preço de x vezes x, mais preço de y vezes y, igual a sua renda monetária. Aqui no lugar de x, a gente vai substituir ali a relação que a gente achou entre x e y e vamos reduzir o problema a y. Dado o valor de y, a gente sabe pela relação ali que a gente achou entre x e y, a gente sabe qual é a quantidade ótima a ser consumida de x. Eu poderia fazer as contas em relação a x também, né? No caso, pela expressão ali, x é igual a 5/4 de y, isso é equivalente a y é igual a 4/5 de x, né? Mas no caso, vou fazer as contas em relação a y. Mas então, dada essa restrição orçamentária reescrita em função de y, a gente tem que ela é 2 que multiplica 5 dividido por 4, fica 10/4, que é 2,5y, mais 3y igual a 1.100. Então, 5,5y tem que ser igual a 1.100. Então, y é igual a 1.100 dividido por 5,5, tá? Sendo assim, y ótimo para esse consumidor, com essa função utilidade, enfrentando esses preços e com essa renda, a quantidade ótima a ser consumida do bem y, o y estrela, seria 200 unidades. E se ele consome y igual a 200, então o x ótimo seria dado pela relação que a gente viu ali na primeira equação. 5/4, x tem que ser igual a 5/4 de y. Como y é 200, então x ótimo tem que ser 250. 5 vezes 200, 1.000, dividido por 4, 250. Então, esse consumidor, para maximizar a sua utilidade, ele tem que consumir 250 unidades de x e 200 unidades de y, tá? Se mudar os preços, ou se mudar a renda monetária, ele vai variar a quantidade consumida, mas respeitando aquela proporção ali de x igual a 5/4 y. 5/4 de y, tá certo? Mas, enfim, para um problema de bens complementares, é assim que se resolve a questão. E aí, vou refazer essa questão, só que agora considerando valores aleatórios, tá? Incógnitas, parâmetros desconhecidos. Então, eu suponho que o de xy é igual ao mínimo entre ax e by, seja a função utilidade consumidor hipotético, onde x e y são as quantidades consumidas de cada bem, x e y, a e b são parâmetros desconhecidos, mas constantes, positivos. Na questão anterior era 4 e 5. Agora eu vou chamar a e b, pode ser qualquer valor aí dentro, vai ter que ser positivo, né? E é um valor constante. Caso o preço do bem x seja px, antes era 2, agora vamos considerar px, e do bem y seja py, antes era 3, agora vamos considerar em geral p de y, e a renda do consumidor monetária seja m, antes era 1.100, agora vamos dizer que é m, então qual será a quantidade ótima a ser consumida? Então a gente tem o que? De novo, que para ele maximizar a sua utilidade, ele vai ter que alocar a sua renda de tal forma a igualar os termos dentro da expressão de mínimo, ax e by. Então ele tem que alocar a sua renda de tal forma a igualar ax com by. Qualquer quantidade consumida que leve a um valor de ax maior do que by, significa que esse consumidor vai obter um nível de satisfação dado por, no caso, by, que seria o menor valor dentro da expressão de mínimo. Então, ele estaria consumindo muito x e pouco y. Seria melhor consumir menos x e mais y, de tal forma a igualar esses dois termos da expressão de mínimo, tá certo? E sendo assim, a gente tem de novo a relação entre x e y. X tem que ser igual a b, nesse caso, b dividido por a vezes y. Na questão anterior ficou 5/4 de y, agora é em geral, b dividido por a, y. E aí, substituindo essa relação de x e y na restrição orçamentária, a gente tem que a RO é o preço de x vezes x, mais preço de y vezes y igual a m. Agora, no lugar de y, eu vou substituir pela expressão que a gente achou ali, a relação entre x e y, tá certo? Poderia fazer todas as contas em relação a x. No caso, eu iria, em vez de trocar o x
pela relação que a gente achou, eu trocaria o y pela relação inversa ali que a gente está achando naquela primeira equação, tá? E aí só fazendo o algebrismo aqui, a gente tem o quê? Multiplicando todo mundo por a para cortar aquele denominador ali no primeiro termo da expressão esquerda, a gente tem que preço de x vezes b vezes y mais a y é igual a AM. Botando o y em evidência, a gente tem essa relação, né? Y que multiplica bpx mais apy é igual a AM. E finalmente, daí a gente tem que só dividir ambos os lados por essa expressão entre parênteses. Então o y estrela fica sendo AM dividido por bpx mais apy. Como esse é o y estrela, o x estrela é só substituir a função, a relação lá em cima que a gente considerou, né? Que a gente achou. O x é igual a b que multiplica a dividido por y. Então, se ficar b dividido por a que multiplica esse y estrela, a gente tem que no numerador do y estrela, o a seria cortado, né? Porque eu iria dividir essa expressão do y estrela por a e iria multiplicar essa expressão do y estrela por b. Então, o x estrela fica assim, do b que multiplica m, tudo dividido por bpx mais apy, tá certo? E daí que essa é o x estrela e y estrela ótimo. Se a gente considerar os valores específicos que a gente considerou na questão anterior, a igual a 4, b igual a 5, p de x igual a 2, p de y igual a 3 e m igual a 1100, então obtemos os mesmos valores da questão anterior, né? No caso eu não calculei u, mas é desnecessário, tá? A gente alcança só o x estrela e y estrela. Então, substituindo os valores, a gente tem o quê? Que o y estrela é o 200, que a gente achou na expressão anterior, a é 4, m é 1100, o b é 5, px é 2, o a 4 novamente, o preço de y é 3. Então, fica 4 dividido por 5 vezes 2, 10, mais 4 vezes 3, 12, né? Então 10 mais 12, 22. Fica 4 vezes 1.100, 4.400, dividido por 22, 200, tá? E x estrela, 250, tá certo? Mas, ou seja, se eu mudar os parâmetros aí de A e B, preço de X, preço de Y e M, agora a gente, com base nessas relações aí em cima, dessa primeira linha, do Y e do X em geral, né, literalmente, a gente é só substituir os valores que a gente vai saber qual que é a quantidade de X e Y, tá certo? Mas então, aí agora vamos ver um caso mais complexo, mais ampliado. Vamos dizer que, em vez de considerar dois termos, dois bens, vamos dizer que o consumidor consome 3 bens. Então, suponha que o de x, y e z seja igual ao mínimo entre AX, BY e CZ. De novo, parâmetros desconhecidos. Para qualquer valor que a gente pode posteriormente lançar qualquer valor, a gente vai achar a quantidade ótima de qualquer desse bem, né? A ser consumido dos diferentes bens. Ele, no caso, tem que consumir os 3 bens. Mas então, suponha que o de x, y e z é igual ao mínimo de AX, BY e CZ. Essa seja a função utilidade consumidor hipotético, onde x, y e z são as quantidades consumidas de cada bem, A, B e C são parâmetros constantes positivos, né? E caso o preço do bem x seja Px, do bem y seja Py, do bem z seja Pz e a renda do consumidor seja M, então qual será a quantidade ótima a ser consumida de cada bem? Aqui, de novo, é um problema de bens complementares, só que são 3 bens, né? Então ele vai ter que consumir os 3 numa certa proporção ótima. Se ele consumir AX se ele consumir uma certa quantidade de X e de Y, de tal forma que AX seja igual a BY, mas ele não consumir nada de Z, então acaba que, referente ao CZ, o último termo da expressão entre parênteses, o valor seria 0. Então o nível de utilidade que esse consumidor
alcançaria seria o menor dos 3 valores, então seria 0. Não adianta, nesse caso aí, esse consumidor consumir muito X, muito Y, numa proporção ótima, e não consumir nada do Z. O Z tem que ser consumido também numa proporção ótima em relação a X e Y, tá? E para esse caso, e aí o que fazer com 3 casos? A gente vai ter que pegar um desses termos e usar como pivô, e vamos igualar todos os outros como referência, tá? E vamos usar os outros termos da expressão e igualar com ele, de tal forma a gente igualar AX com CZ, depois vamos igualar BY com CZ e vamos fazer todas as contas em relação a Z. Ou, se quiser fazer em relação a X ou Y, pode ser também, fica a gosto fica a seu critério, né? A questão é, a gente vai comparar, igualar os 3 termos em relação a um deles. Então, por exemplo, AX igual a CZ, a gente tem a relação entre X e Z. X tem que ser consumido numa proporção igual a C dividido por A vezes Z. Se fizer a mesma conta com relação a Y, igualando BY com CZ, estou tomando Z como referência por mero acaso. Mas então a gente vai ter a relação entre Y e Z, que garante a igualdade entre os 3 termos ali. O Y da função mínimo, né? O Y tem que ser igual a C dividido por B vezes Z. Então aí a gente só vai substituir essas expressões na RO. A RO desse consumidor, a restrição orçamentária, é PX vezes X. No lugar do X eu vou botar a relação que a gente achou ali na primeira linha, mais preço de Y vezes Y, só que no lugar do Y eu vou botar a expressão, a relação entre Y e Z que a gente achou na segunda linha, né? Mais preço de Z vezes Z. Isso tudo tem que ser igual a M. E daí que a gente tem o quê? Que vamos fazer todas as contas em relação a Z. E aí a gente vai achar o Z ótimo e com base no Z a gente vai, pela relação que achou na primeira e segunda linha, achar o X ótimo e o Y ótimo, tá? Só que aí agora a gente tem que tirar o que? Para achar o Z ótimo, a gente vai ter que tirar o MMC aí, né? Aí fica a gosto do freguês também, que fica mais fácil para você. Você pode considerar que multiplica todo mundo por A, depois todo mundo por B, você vai acabar cortando o A e o B nesses denominadores. Ou então você tira o MMC, como eu estou tirando aqui, né? Considerando que o lado esquerdo seja todo ele dividido por AB, então a gente tem que o primeiro termo fica sendo multiplicado pelo B, que inicialmente ele não tem. O segundo termo fica sendo multiplicado pelo A, que inicialmente ele não tem, e o terceiro termo fica sendo multiplicado por AB, né? Que dividido pelo AB do denominador equivale a multiplicar e dividir o termo PZ vezes Z por 1, né? Isso tudo tem que ser igual a M. E aí, jogando o denominador da expressão esquerda para a direita, a gente vai ter que o M vai ser multiplicado por AB. Botando o Z em evidência do lado esquerdo, a gente tem que o Z estrela, né? Do lado esquerdo a gente vai ter o que? BCPX mais, tudo entre parênteses, né? Abre parênteses, vai ficar BCPX mais ACPY mais ABPZ, fecha parênteses, tudo isso multiplica o Z. E aí a gente está isolando o Z no caso, né? E aí finalmente é só dividir ambos os lados pela expressão entre parênteses. Então o Z estrela fica sendo igual a ABM dividido por essa expressão que estaria entre parênteses ali do lado esquerdo, né? Dado esse Z ótimo, o que a gente tem? A gente pode achar o X ótimo, que seria só multiplicar, usando a primeira expressão que a gente pegou lá em cima, o X ótimo é igual a C dividido por A, que multiplica Z. No lugar do Z, a gente põe esse Z ótimo, Z estrela, que acabou de achar, né? Mas então, no numerador, a gente tem o parâmetro A, que vai cortar com o A que está fora do parênteses. E o numerador vai ser multiplicado pelo C, né, que está na expressão fora do parênteses. Então, o X estrela, fica, em vez de ser ABM, fica BCM, dividido pelo mesmo denominador do Z estrela. E o Y estrela, a mesma coisa.
a gente vai multiplicar, a gente vai pegar a relação que achou na segunda linha lá em cima e no lugar do z vai botar o z estrela que a gente acabou de achar. E aí a gente chega no valor do y ótimo, tá? Então x estrela, y estrela, z estrela é a quantidade ótima a ser consumida dos três bens. É a quantidade que iguala a x, by e cz. E aí, dependendo do preço dos bens, desses parâmetros, do preço dos bens e da renda do consumidor, a gente vai ter a monetária, né? A gente vai ter a quantidade ótima a ser consumida de cada bem. Mas então, dando um exemplo numérico, supondo que A igual a 1, B igual a 2, C igual a 3 e que preço de X é igual a 3, preço de Y igual a 2 e preço de Z igual a 1 e a renda monetária é 1.300, então obtém-se a expressão X, que a gente pegou o X ótimo, que a gente calculou aí no slide anterior, é só substituir os valores e aí a gente chega no X ótimo, que seria 300. O Y ótimo também, só substituir os valores. Essa é a expressão do Y ótimo que a gente achou no slide anterior. Aí só substituir os valores, a gente vê o Y ótimo seria 150 unidades e o Z ótimo ficaria sendo 100 unidades. Só substituir os valores na função também, né? Então, para esse consumidor que tem uma renda de 1.300, o preço dos bens X, Y e Z é 321, sendo que a importância relativa de cada bem é 1, 2, 3, respectivamente, para o bem X, Y e Z. Então, ele tem que consumir 300 unidades de X, 150 de Y e 100 de Z. Tá? Qualquer quantidade fora dessa, ele vai estar gastando dinheiro com um determinado bem e reduzindo sua utilidade. Tá bom? Mas se a gente fosse calcular, então, nesse caso, o nível de utilidade, só substituir também as quantidades consumidas e os parâmetros considerados para cada bem dentro da expressão de mínimo para achar o nível de utilidade, né? Que seria, a utilidade seria o mínimo entre 1 vezes 300, que é 300, ou 2 vezes 150, que é 300, e 3 vezes 100, que é 300 também. Então, os três termos da expressão de mínimo são iguais entre si e ao máximo estão sendo maximizadas no caso, tá certo? Mas então tá. E aí agora vamos ver um exemplo mais complicado, né? Considerando infinitos termos na expressão de mínimo. Aí a expressão vai ficar horrenda, né? Mas eu vou mostrar só para demonstrar mesmo, né? Como é que se resolve um tipo de questão desse tipo. Então, considere agora um último caso. Suponha que U de xy é igual ao mínimo de αi xi. Isso significa que nessa expressão aí tem vários, infinitos bens. Cada bem tem a sua importância relativa representada pelo αi. Mas então, suponha que essa função utilidade seja a função utilidade de um consumidor hipotético, onde xi é a quantidade consumida do iésimo bem, né? O i está entre 0 e n, ele está consumindo n bens. O αi é um parâmetro constante positivo que determina a importância de cada bem nessa função utilidade, tá? E seja pi o preço também do iésimo bem, um dos bens dentro desse conjunto de bens que ele consome, mas em proporções fixas. E a renda do consumidor seja M, renda monetária. Então, qual será a quantidade ótima a ser consumida de um bem I qualquer, de qualquer um desses bens, né? E aí, como resolver? Essa aí fica mais complicadinha, né? Mas a gente tem o quê? Que primeiro vamos fazer esse último exercício e dessa vez generalizando para N bens. E uma das razões de fazer esse exemplo aqui não é assustar, a gente vai chegar numa fórmula grande, né, complexa, que assusta, mas o objetivo não é assustar, o objetivo é mostrar como resolver problemas desse tipo, quando você se depara com infinitos bens, né? Uma pessoa normal poderia pensar, você igualando infinitamente todos os bens? Não, normalmente a gente vai fazer só algumas igualdades e vamos generalizar essa igualdade, né? Não precisa igualar todos os infinitos bens da função de mínimo, né?
Mas então, essa função de U de xy igual ao mínimo de αi xi equivale a mínimo entre α1 x1, α2 x2, α3 x3 até αn xn. Pode, imagine aí um número n gigante, 1000 bens, 2000 bens ou 100, 10. Considere quantos bens você quiser. Dado que o consumidor consome diversos bens, mas consome em proporções ótimas, e aí, como que resolve esse problema matematicamente, né? Como que a gente resolveria esse problema? Mas então, de novo, é o que a gente viu. A gente tem que igualar o primeiro termo dentro do parênteses α1 x1 com um termo qualquer dessa função. A gente vai pegar um termo da função e utilizar ele como referência, como parâmetro para todos os outros. Vamos igualar todo mundo com esse termo. No caso aqui eu vou considerar o xn. Então eu vou igualar o α1 x1 com αn xn. E daí eu vou ter a relação entre x1 e xn. x1 é igual a αn dividido por α1 vezes xn. Tá? Essa é a relação entre x1 e xn, que iguala os termos dentro da função mínimo, entre α1 x1 e αn xn. Se eu fizer isso para o α2 x2, vai dar a mesma coisa. Eu vou achar a relação entre x2 e xn. Estou tomando xn como parâmetro. Poderia pegar qualquer outro x dentro da expressão. Se eu fizer isso para o α3 x3, ou o α2 x2, a gente tem o quê? Que é uma expressão parecida com o x1, né? x1 é αn dividido por α1 vezes xn. x2 é αn dividido por α2 vezes xn. Se igualar o x3, vai ficar α3 igual a αn xn. Isso implica que x3 tem que ser igual a αn dividido por α3 vezes xn. Aqui você já vê que tem um padrão, né? Os diferentes x em relação ao xn, eles seguem um padrão, que é o αn dividido pelo α do x em questão que você estiver considerando. Se a gente fizer até um alfa i qualquer, o iésimo bem da função, o xi seria igual ao αn, a relação entre xi e xn seria igual a αn dividido por αi vezes xn. Ele segue o padrão das três primeiras igualdades que a gente viu ali, né? Até chegar o penúltimo bem da lista. A gente está considerando o xn, 1000, o n é igual a 1000. Então, se a gente considerar o bem antes do milésimo, seria o alfa, em vez de αn, xn, seria o αn menos 1, xn menos 1. É o penúltimo bem da lista, né? E a gente igualar αn menos 1 com xn menos 1 igual a αn xn, a gente vai estar também igualando o penúltimo, o nível de utilidade criado pelo penúltimo bem da lista com o nível de utilidade, ou o valor do penúltimo termo da lista com o valor do último termo da lista. E daí que a gente tem que o xn menos 1 é igual a αn dividido por αn menos 1 vezes xn, tá? Então essa é a relação entre todos os termos dessa expressão. A gente só generalizou, só considerou os três primeiros x1 na realidade, né? Os outros últimos, os dois últimos, a gente fez por indução, né? Então, por exemplo, digamos que tenha n igual a 1000, aí você quer saber qual é a relação entre x737 e o x1000, o milésimo x. Ficaria x737 é igual a αn dividido por α737 vezes xn, tá certo? E essas relações aí a gente vai substituir elas também genericamente, né? Na função de restrição orçamentária. Então, substituindo essas expressões na RO, a gente tem o quê? Que a RO desse consumidor é essa expressão. Aí aqui agora a gente vai fazer umas continhas, que foi o que eu falei, que fica feio, assusta. Mas eu vou tentar fazer passo a passo só para chamar a atenção, como resolver, tá? Mas então, essa é a restrição orçamentária. Preço do bem 1 vezes x1, que é o bem 1, mais preço do bem 2 vezes x2, que é o bem 2, mais preço do bem 3 vezes x3, que é o bem 3, mais todos os n bens, o preço dos n bens que ele consome, vezes a quantidade consumida dos n bens, respectivamente, né? Isso tudo tem que dar a renda monetária do consumidor.
Mas então agora, substituindo nessa expressão as relações que a gente pegou no slide anterior, começa a ficar feio aqui agora da coisa, né? Mas ficaria uma expressão assim. Só estou substituindo o x1 pela relação que a gente achou entre x1 e xn, alfa n dividido por alfa 1 vezes xn. O x2 eu substituí pela relação entre x2 e xn. Para que eu estou fazendo isso? Para a gente tomar o xn como referência. Poderia pegar qualquer outro x, né? Mas então, temos isso. E aí, dado que temos isso, o que eu vou fazer aqui? Eu vou... só para padronizar a função, o último termo dessa equação, o Pn(xn), ele não tem nenhum alfa multiplicando ele, né? Então, só para padronizar esse termo com os outros termos da expressão à esquerda e também a renda monetária, eu vou multiplicar e dividir por alfa n. Então, a gente chegaria numa expressão como essa, tá? Aí ele está seguindo o mesmo padrão esses dois últimos termos. O último termo do lado esquerdo do sinal de igual e o termo da renda monetária, eles também estão sendo multiplicados por alfa n dividido por alfa n. É só para padronizar ele com esses dois termos com os termos à esquerda, tá certo? E aí aqui, agora, eu vou botar em evidência o xn, eu vou isolar o xn. E aí todas as expressões de todos os termos do lado esquerdo serão... Eu vou retirar o xn, eu estou botando o xn em evidência, tá? Botar tudo entre parênteses, o preço de cada bem vezes o alfa n dividido pelo alfa de cada bem, é um somatório aí dentro, vezes xn. Isso vai ficar igual a alfa n dividido por alfa n vezes a renda monetária n, tá certo? E aqui agora eu só vou induzir mais uma vez, eu não vou fazer a conta para todos os n bens, só mostrar para alguns. Mas se a gente pegar essa expressão aí, do jeito que está, e multiplicar todo mundo por alfa 1, por exemplo, a gente vai chegar numa situação como essa. Eu estou multiplicando todos os termos da expressão por alfa 1, tá? Então, preço 1 vezes alfa 1, alfa n dividido por alfa 1, mais preço 2, que multiplica alfa 1, alfa n, dividido por alfa 2, e assim por diante. Estou multiplicando todos os termos por alfa 1. E lá do lado direito eu também multipliquei por alfa 1, que assim a gente mantém a igualdade entre os dois lados dessa equação, né? Multipliquei por alfa 1. Se eu fizer a mesma conta para o alfa 2, estou multiplicando todo mundo por alfa 2, do lado esquerdo e direito desse sinal de igual. Então, estou mantendo a relação. Se eu multiplicar todo mundo por alfa 3, a gente vai crescendo essa expressão. E aí foi o que eu falei. Não vamos fazer para todos os n bens. À medida que eu for multiplicando por todos os n alfas, essa expressão só vai crescendo cada vez mais, mas a gente não precisa ir crescendo, eu só estou mostrando por indução. A questão é a seguinte: quando a gente multiplicar por todos os alfas do 1 até o n, essa expressão dentro do parênteses, esse somatório de expressões dentro do parênteses, que é uma razão, na parte de cima a gente vai ter um conjunto de multiplicações, né? A gente vai ter um produtório, né? Que é aqui que a imagem fica feia, né? Algumas pessoas não gostam, mas dentro da expressão entre parênteses e também da renda monetária, a gente passa a ter uma relação essa, considerando que a gente multiplique por todos os outros alfas, né? Continuar esse processo de multiplicação, multiplicar pelo alfa 4, alfa 5, alfa 6, ambos os lados da equação, até o alfa i, até o alfa n menos 1. O alfa n já está multiplicando aí. Então, esse símbolo de produtório, ele representa uma relação de multiplicação de um termo por outro, o alfa 1 vezes alfa 2, alfa 3, alfa 4, até o alfa n. A multiplicação está indo π maiúsculo, o símbolo de produtório, está indo de igual a 1 até n, produtório de alfa i. Isso vale para todos os preços dentro dessa expressão à esquerda, tá certo? E cada produtório desse está sendo dividido pelo alfa i referente ao preço de cada termo dentro dessa
expressão dentro de parênteses, né? Então fica preço do bem 1, que multiplica o produtório de alfa I, dividido por alfa 1, mais preço do bem 2, que multiplica o mesmo produtório da expressão anterior, tudo dividido por alfa 2, mais o preço do bem 3, que multiplica o mesmo produtório, tudo dividido pelo alfa 3, e assim por diante até o alfa N. Essa expressão entre parênteses, do lado esquerdo aí do sinal de igual, representa um somatório de elementos, de termos, né? E aí eu vou substituir essa expressão pelo símbolo do somatório. Só que antes, chamar a atenção também que do lado direito, a renda monetária ela também foi multiplicada por um produtório, né? Porque também saímos multiplicando a renda monetária por todos os alfas da função utilidade desse consumidor hipotético, né? Mas sendo assim, a gente tem o que? Substituindo essas expressões aí de preço que multiplica produtórios por um sinal somatório, a gente teria um somatório de I igual a 1 até N dos preços I, do preço 1, 2, 3 até N, que multiplica essa razão entre o produtório dos alfa I's dividido pelo alfa I referente a cada preço, né? Isso tudo tem que ser igual ao produtório dos alfa I's dividido por alfa N, que multiplica M, que é a renda monetária. E aí, finalmente, a gente chega na expressão para o XN, o X ótimo a ser consumido por esse consumidor. XN estrela é igual o produtório de alfa I dividido por alfa N, isso que multiplica a renda monetária, dividido pelo somatório dos preços, dividido dos preços dos bens, dividido por cada alfa de cada bem, que multiplica o produtório dos alfa I's, tá certo? Mas então tá. E aqui a gente tem o que agora? Com base nesse XN, voltando ao que a gente viu no slide anterior, a gente tem a relação de cada XI com esse XN aí. Então, por exemplo, a gente tem aqui, como o XN é esse que a gente acabou de calcular, a gente tem o que? Que como XI, um I, um bem X qualquer igual a alfa N dividido por alfa I vezes XN, então eu só vou trocar nessa expressão do XN essa expressão grandona aí que a gente está vendo nessa primeira linha, o XN estrela. Então o XI é igual a alfa N dividido por alfa I vezes essa expressão toda dentro do parênteses, né? No caso, o alfa N que está fora do parênteses vai cortar com o alfa N que está no numerador dessa expressão dentro do parênteses. E o numerador da expressão passa a ser dividido pelo alfa I que está do lado de fora do parênteses, né? Então, a fórmula para um bem XI qualquer seria essa, parecida com a do XN, só que referente a um bem I qualquer, tá? A equação acima dá a fórmula de resolução de um bem XI qualquer em um problema de bens complementares, tá certo? Mas aí então, supondo que alfa 1 é 1, alfa 2 é 2, alfa 3, ali é alfa 3 aqui, não é alfa I. Alfa 3 aqui. Alfa 3 é 3, o preço do bem 1 é 3, o preço do bem 2 é 2 e o preço do bem 3 é 1 e a renda monetária é 1.300. Então, qual a quantidade ótima a ser consumida do bem? Aí é só substituir, né? Essa aí, X3 estrela, a expressão que a gente viu no slide anterior é essa expressão aí escrita por extenso, né? E aí é só substituir os valores. A gente tem que o produtório de alfa I nada mais é do que 1 vezes 2 vezes 3, que é 6. O alfa I do bem 3 é o alfa 3, que é 3, exatamente 3, né? Então 6 dividido por 3 é 2, vezes 1.300 dá 2.600. Na parte de baixo a gente tem o preço de cada bem, no caso é o preço do bem 1 é 3, o preço do bem 2 é 2, o preço do bem 1 é 1. E a gente vai ter o produtório que a gente já calculou, 6, porque fica 1 vezes 2 vezes 3, dividido pelo alfa I de cada produto, né? Então, para o bem 1, o alfa 1 é 1, para o bem 2, o alfa 2 é 2 e o alfa 3 é 3. Então, 6 dividido por 1, 6, vezes 3, 18, mais, referente ao bem 2, 6 dividido por 2, 3, vezes 2, 6. Então, 18 mais 6.
mais 6 dividido por 3, 2, vezes 1, 2. Então, no denominador aí fica 18 mais 6 mais 2, que vai dar 26. Então, 2.600 dividido por 26 dá o valor de 100. Esse aí, na realidade, se você voltar no exemplo anterior, você vai ver que é o mesmo resultado para o bem Z que a gente tinha considerado, né? Considerando um caso de 3 bens, tá certo? Mas enfim, apresentei o problema, a forma de resolver por completo, tá certo? E aí é assim que se resolve esse problema para bens complementares, tá bom? Então, valeu, a gente fica por aqui agora. Tchau.